Fala pessoal, eu sou o Felipe e bem-vindos ao Inove, o canal onde a gente descomplica a inovação. No episódio de hoje, a gente vai discutir a primeira barreira para a inovação. Toda inovação normalmente começa com uma boa ideia e a boa ideia de hoje é te contar como é que você pode ser mais criativo. Vamos lá? A primeira coisa é eliminar alguns mitos sobre criatividade. Então, a gente sempre escuta, eu não sou uma pessoa criativa, ou criatividade e boa ideia acontece por acidente. Gente, qualquer pessoa pode escolher ser mais criativo e gerar boas ideias. Criatividade é um processo hoje em dia, pode ser muito bem facilitado e ensinado, e as boas ideias acontecem quando você está com as condições certas, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, a primeira barreira para uma boa ideia é aquele julgamento, aquela negatividade que acontece. Você já teve alguma boa ideia que a pessoa já falou, isso aqui nunca vai dar certo porque as pessoas não gostam, ou mas isso já existe muito. Então, toda essa negatividade, esse julgamento são fatais. Isso mata a sua ideia no começo, no momento que ela é criada. Isso não pode existir. O que vocês têm que se lembrar é que toda ideia no começo parece ser meio doida. Então, no momento da geração de ideia, a negatividade e o julgamento tem que ser eliminados. Você quer muitas ideias, independente se elas são boas ou ruins. Um outro erro muito comum é confiar na memória para as ideias que você gera. Você precisa capturar isso de alguma maneira, seja desenhar, seja anotar no seu aplicativo, grava um áudio, não confie na memória. Se você tiver um lugar onde você pode registrar e consultar essas ideias mais tarde, a chance de você combinar duas ideias e ter uma ideia poderosa é muito maior. A maioria das inovações que a gente conhece hoje, se você for pensar, são combinações de coisas que já existem. Então, às vezes, duas ideias médias formam uma ideia muito poderosa, e duas coisas que aparentemente não fazem sentido, aplicado para um problema diferente, pode ser uma solução genial. Eu, por exemplo, tento anotar no meu caderno todas as vezes 3 ideias novas para alguma coisa, seja 3 formas novas de chegar no trabalho, 3 ideias novas de conteúdo para Inove ou 3 habilidades que eu podia aprender. O que isso faz? É óbvio que eu não vou executar todas essas ideias. A criatividade é um exercício e um processo. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ser você entrar nesse estado mais para frente. Não adianta você querer fazer um processo criativo se você está num ambiente mental totalmente diferente. Se você não conseguir inovar 5 minutos atrás e agora você fala para o seu cérebro, me gere uma ideia, não é assim que funciona. Até um esporte você tem que fazer um aquecimento primeiro, não é verdade? Então, quanto mais acostumado você tiver para gerar novas ideias e anotar isso aí, mais fácil vai ser na hora que você for discutir alguma ideia nova ou você precisar da sua criatividade para discutir uma ideia. Esse hábito de registrar as ideias e de tentar fazer essas conexões com mais frequência elimina um outro hábito muito ruim que mata inovação e criatividade na hora, que é o famoso cérebro preguiçoso. Gente, a gente tem tendência de procurar o caminho de menor esforço, o jeito mais fácil de fazer as coisas, ou o jeito, entre aspas, mais eficiente que vai te salvar tempo, e o resultado disso, a gente acaba fazendo as mesmas coisas da mesma forma todos os dias. É como se você fosse uma caixa de ferramenta só com um martelo. Se você precisar martelar um prego, maravilha. Qualquer outra coisa, esquece. Então, além de acostumar o cérebro a gerar ideias, você precisa dar um motivo para ele procurar soluções. Então, uma forma de o seu cérebro não ficar preguiçoso é você começar a variar as coisas. Então, se você vai para o trabalho todo dia da mesma maneira, testa um caminho diferente. Ou se você olha todo dia para o seu escritório da mesma forma, muda alguma coisa, muda as cores, adiciona plantas, frequenta um lugar diferente, você assiste todo dia os mesmos programas, assiste um programa diferente, tenta uma coisa que você não fez. Uma outra coisa que incentiva muito o cérebro a ser mais criativo e inovador é começar com um problema ou um objetivo. Se você tiver um motivo bem forte que te incomoda, algo que você quer uma solução, o seu cérebro vai buscar uma forma de resolver isso para você. Se aliado a isso você ainda tiver uma lista de ideias que pode fazer sentido, melhor ainda. Gente, até brainstorm tem um processo para acontecer, e hoje em dia já tem tanta coisa para facilitar, tem plataformas digitais que facilitam o brainstorm, tem teoria sobre o assunto, vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês saberem mais sobre isso. A questão é, acostume o seu cérebro a entrar nesse momento criativo e facilite para ele procurar soluções. Você vai ter muito mais ideias de muito mais qualidade.
Uma outra coisa super importante é você lembrar que quantidade é mais importante que qualidade na hora de gerar ideias. A combinação de duas ideias médias pode formar uma ideia muito boa. Então, eliminando o julgamento e gerando muitas ideias, isso vai facilitar muito se você tiver que escolher aquela solução. Geralmente, nunca é a primeira ideia que é aquela ideia genial. Um outro hábito muito ruim é não observar ou não ouvir ou não saber aonde procurar inspiração. Se você está sempre de olho nas mesmas coisas, ou você está sempre acostumado a não ouvir a opinião dos outros, ou se apaixonar pela própria ideia e não escuta mais ninguém, gente, o processo criativo pode acontecer sozinho ou em grupo, mas uma coisa é certa, em algum momento você vai precisar combinar áreas diferentes. O importante é a energia em volta desse processo, uma coisa, como eu falei, sem julgamento, sem negatividade, que abrace feedback, que esteja flexível, aberto para outras ideias e que favoreça a criatividade. Então, não é sobre saber todas as respostas, é muito mais importante saber quais são as perguntas que a gente tem que fazer. É tudo bem fazer perguntas, gente. Pode questionar, a gente tem que aprender a discordar de forma construtiva. A inovação normalmente acontece entre dois pontos de vista diferentes. A hora que você precisa de uma boa ideia, você precisa de um ambiente que incentive isso, onde você possa capturar as ideias, onde você possa experimentar as coisas, onde você possa combinar com a opinião de outras pessoas, conversar, relaxar. Se você está muito estressado, com a cabeça cheia, que espaço que seu cérebro vai ter para gerar uma ideia nova? Então é muito importante que você consiga entrar nesse ambiente que vai favorecer sua criatividade. Quer um exemplo? Pensa a última vez que você teve uma boa ideia. O que você estava fazendo? Você consegue recriar essas condições de alguma maneira? Como é que você facilita para o seu cérebro devagar e entrar nesse estado mais criativo e começar a fazer essas conexões diferentes? Curiosidade, positividade, alto astral, energia são coisas que facilitam muito na hora de gerar uma boa ideia. Agora eu quero saber de você. Você já teve uma boa ideia? Como é que você fez esse processo acontecer? Tem alguma coisa que aconteceu com você que eu não cobri aqui no vídeo e que você queria compartilhar com o pessoal? Coloca aqui nos comentários. Esse processo de gerar ideias é muito importante porque normalmente é o ponto de partida. Nos próximos vídeos a gente vai discutir um pouco mais qual é o próximo passo depois de gerar uma boa ideia. Então fica ligado nos próximos conteúdos do canal, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações porque tem muita coisa legal por aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!